Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e hoje a gente vai falar sobre secante e cossecante na circunferência trigonométrica. Vamos lá? Bom, aqui a gente tem a nossa circunferência trigonométrica, cujo raio a gente sabe que vale 1. Aí marquei aqui um arco de alfa radianos, cuja extremidade na circunferência trigonométrica eu vou chamar de M. Aí eu quero encontrar a secante e a cossecante na circunferência. Bom, para isso a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que traçar uma reta R que seja tangente à circunferência em M. Como é que é, hein? Traçar uma reta R tangente a essa circunferência aqui no ponto M. Então peraí. Vou traçar por aqui uma reta tangente. Então essa aqui é a minha reta que eu chamei de R. Essa reta tangente intercepta o eixo das abscissas num ponto que eu vou chamar de P. E essa reta intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, num ponto que eu vou chamar de Q. Lembrando que o eixo das abscissas também é o eixo dos cossenos, não é isso? É o eixo que a gente calcula o cosseno de um arco. E o eixo das ordenadas é o eixo dos senos, ou seja, onde a gente calcula o seno de um arco. Então, peraí, deixa eu lembrar aqui disso. Deixa eu escrever isso aqui, cadê o giz branco? Aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. Tá. Aqui a gente vai precisar lembrar de uma propriedade da reta tangente a uma circunferência. A gente sabe que a reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Como é que é, hein? A reta tangente é perpendicular ao raio, aqui o raio, no ponto de tangência. Então aqui eu tenho um ângulo reto. Logo aqui eu também tenho um ângulo reto. Com isso, se eu chamar o centro da circunferência de O, eu fico com dois triângulos retângulos. Eu fico com um triângulo retângulo que é o OPM e fico com um triângulo retângulo que é o OMQ. Vamos primeiro falar sobre o triângulo retângulo OPM. OPM. No triângulo retângulo OPM, se eu quiser, por exemplo, encontrar o cosseno do arco alfa, a gente sabe que no triângulo retângulo, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, não é isso? Então, aqui no triângulo APM, tá vendo que o triângulo APM, né? Esse pequenininho. No triângulo APM, a gente tem que o cosseno do ângulo alfa vai ser igual a cateto adjacente, o cateto adjacente a ele é esse amarelo, é o OM, sobre a hipotenusa. A hipotenusa dele é o OP. Mas o que a gente sabe ali? OM? OM é o raio da circunferência. Raio esse que vale 1. Então, substituindo OM por 1, a gente vai ficar com cosseno de alfa igual a 1 sobre OP. Só que OP, se a gente fizer produto cruzado, né? A gente chega em OP igual a 1 sobre cosseno de alfa. Mais 1 sobre cosseno de alfa, nós já vimos que isso nada mais é do que a secante do ângulo alfa. Então calma aí, vamos tirar esse, deixar só como OP mesmo. Isso aqui vai ser secante de alfa. Então pera, se OP é a secante de alfa, então isso quer dizer que este segmento que vai do centro da circunferência até o ponto onde a minha reta tangente intercepta o eixo dos cossenos com o eixo das abscissas, este segmento representa a secante do ângulo alfa. De forma análoga, a gente encontra o valor da cossecante. Só que agora, para a gente fazer a cossecante, a gente vai usar o outro triângulo retângulo, que é o triângulo maior, que é o OMQ. Então, vamos lá. Triângulo OMQ. Mas peraí, no triângulo OMQ eu só tenho um ângulo que é o ângulo reto. Mas esse ângulo todo aqui é 90 graus. Se aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho complementar de alfa.
que é 90 menos alfa. Consequentemente, ó, nesse triângulo retângulo, se aqui é 90 graus e aqui é 90 menos alfa, é porque este outro ângulo aqui vai ser alfa. Ah, então, por este ângulo aqui, que também é alfa, eu vou encontrar, ó, aqui eu tinha feito o cosseno, não foi? Agora eu vou fazer o seno. Então, no triângulo OMQ, o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa aqui é OM. Já está percebendo o que vai acontecer? Ó? OM a gente sabe que é 1, né? Que é o raio da circunferência. Então, OM sobre a hipotenusa, que é OQ. OM vale 1. Então, vamos substituir isso aqui por 1. Substituindo isso por 1 e fazendo produto cruzado, isolando o OQ, a gente vai chegar que OQ é igual a 1 sobre seno de alfa. Só que 1 sobre seno de alfa nada mais é do que a cossecante do ângulo alfa. Isso nós já definimos em outro vídeo, né? Então, olha só o que a gente chega aqui. OQ é a cossecante de alfa. Aqui ficou torto, né? Vamos ajeitar isso. OQ, então, é a cossecante de alfa. Mas, peraí, deixa eu ver lá. Quem é OQ? OQ é o segmento cujas extremidades são o centro da circunferência e o ponto onde a minha reta tangente intercepta o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Ou seja, o valor da cossecante de alfa é esse aqui. Então, aqui eu tenho a cossecante de alfa e aqui no eixo das abscissas eu tenho a secante de alfa. Conclusão. Quando eu quero encontrar a secante e a cossecante de um arco na circunferência trigonométrica, basta traçar uma reta tangente pela extremidade do arco, uma reta tangente à circunferência, aonde a reta tangente interceptar o eixo dos cossenos, este tamanho é a secante do arco, porque a secante é o inverso do cosseno, então vou pegar no eixo dos cossenos. E aonde a tangente interceptar o eixo vertical, que é o eixo dos senos, este tamanho vai ser a cossecante do alfa, porque a cossecante é o inverso do seno. Então, vou pegar a cossecante no eixo dos senos, certo? Bom, aí agora a gente vai falar um pouquinho, lá no outro quadro, sobre os sinais da secante e da cossecante, tá? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Aqui é a nossa circunferência trigonométrica. Já coloquei aqui no eixo vertical, que é o eixo dos senos, a cossecante. No eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, a secante. E aí eu quero encontrar o sinal de cada uma delas em cada um dos quadrantes. Olha lá, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, aqui no primeiro quadrante, então, eu vou pegar um arco que eu vou chamar de A. Para eu encontrar a secante e a cossecante do arco A, eu vou traçar uma tangente pela extremidade do arco, né? Então, aqui, ó, por esse ponto, eu vou traçar a tangente. Vamos tentar enxergar antes de eu desenhar? Tracei a tangente, aonde essa tangente interceptar o eixo das secantes, este tamanho vai ser a secante de A. Onde essa tangente interceptar o eixo das cossecantes, esse tamanho vai ser a cossecante do arco A. Portanto, tanto a secante quanto a cossecante serão positivos. Vamos escrever isso aqui? Vou traçar aqui uma tangente. Onde essa tangente, vamos colocar coerente com as cores que a gente está usando, onde essa tangente encontrar o eixo das secantes, a gente tem a secante do arco A. Portanto, a secante de A vai ser positiva. E onde encontrar o eixo das cossecantes, este tamanho vai ser a cossecante de A. Portanto, a cossecante de A também é positiva. Agora eu vou fazer o mesmo no segundo quadrante. Então, aqui no segundo quadrante, eu vou pegar um arco B. Quer dizer, da origem até aqui é o B. Não vou marcar aqui para não ficar muito sobrecarregado o desenho. Mas a gente precisa entender que o arco B é da origem até esse ponto. Vou traçar uma tangente pela extremidade do arco. Olha lá. Vamos tentar enxergar antes de eu escrever, de eu desenhar.
tracei uma tangente pela extremidade do arco. Aonde a tangente interceptou o eixo das cossecantes, esse tamanho vai ser a cossecante de B. Aonde a tangente interceptou o eixo das secantes, esse tamanho vai ser a secante de B. E, calma aí, essa secante vai ser negativa, porque está à esquerda da origem. Então, no segundo quadrante, a secante é negativa e a cossecante é positiva. Vamos escrever isso lá? Vou colocar aqui, então, traçar tangente. Aí, a cossecante vai ser esse tamanho, que é positivo. Então, cossecante de B vai ser positiva, enquanto que a secante é este tamanho, que é negativo. Secante de B menor que zero. Vou para o terceiro quadrante. Aqui no terceiro quadrante, ó, vou pegar aqui um arco, que eu vou chamar de C, onde C é da origem até aqui. Aí, pela extremidade do C, eu vou traçar uma tangente, onde esta reta tangente interceptar o eixo das cossecantes, vai ser a cossecante do C. Observa que está abaixo da origem, portanto, a cossecante de C é negativa. Lá onde interceptar o eixo das secantes, vai ser a secante de C. Está à esquerda do zero, portanto, a secante de C é negativa. Então, ó, vamos colocar aqui direto a nossa reta tangente. A gente tem, calma aí, a cossecante está em roxo. Então, aqui a cossecante de C, que é negativa. E a gente tem a secante de C, que também é negativa. E, finalmente, vamos para o quarto quadrante. Vou pegar aqui um arco no quarto quadrante, ó, que eu vou chamar de D, então da origem até ele é o D. Vou traçar uma tangente pela extremidade desse arco, aonde essa reta tangente interceptou o eixo das secantes, secante de D, que é positivo, aonde essa tangente interceptou o eixo das cossecantes, cossecante de D, que é negativo. Portanto, cossecante de D negativa e secante de D positivo. Para finalizar, a gente observa também uma coisa bastante interessante, que é o seguinte: observe que tanto a secante quanto a cossecante são, em módulo, maiores que 1. Ai, como é que é, hein? Não entendi, não. Olha o que acontece quando a gente traça uma tangente à circunferência. Olha só, vou girar com essa tangente, ó. Vou girar com essa tangente. Essa tangente vai interceptar os eixos o tempo inteiro na parte exterior à circunferência trigonométrica. Se ela vai interceptar, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não tem como interceptar aqui dentro, porque está tangente à circunferência. Então, vai interceptar sempre na parte exterior à circunferência. Só que se está interceptando os eixos na parte exterior à circunferência, isso quer dizer que a secante vai variar neste intervalo, porque não tem como cair aqui dentro. Então, vai variar nesse intervalo, cujo valor vai de 1 a mais infinito, e nesse intervalo, porque não tem como cair aqui dentro, porque é a tangente à circunferência, nesse intervalo, que varia de menos infinito a menos 1. O mesmo ocorrendo com a secante. A secante vai variar no intervalo de 1 a mais infinito e no intervalo de menos infinito até menos 1. Certo? Na próxima aula, a gente vai ver isso aqui, essas tangentes girando lá no GeoGebra. Tá legal? Até a próxima aula, então.